Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da liturgia das celebrações na Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. Liturgia de 4 de junho de 2021, sexta-feira, nona semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde e no rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada. Olhai para mim, Senhor, e tende piedade, pois vivo sozinho e infeliz. Vede minha miséria e minha dor e perdoai todos os meus pecados. Salmo 24, versículos de 16 a 18. Oração do dia. Ó Deus, cuja providência jamais falha, nós vos suplicamos humildemente, afastai de nós o que é nocivo e concedei-nos tudo o que for útil, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura do livro de Tobias, capítulo 11, versículos do 5 ao 17. Naqueles dias, Ana estava sentada observando atentamente o caminho por onde devia chegar seu filho. Percebeu que ele se aproximava e disse ao pai: "Teu filho está chegando, e com ele o homem que o acompanhou." Antes que Tobias se aproximasse do pai, Rafael lhe disse: "Estou certo de que seus olhos se abrirão. Aplica-lhe nos olhos o fel do peixe. O remédio fará que as manchas brancas se contraiam e se desprendam de seus olhos. O pai vai recuperar a vista e enxergará a luz." Ana correu, atirou-se ao pescoço do filho e disse: "Voltei a ver-te, meu filho, agora posso morrer." E chorou. Tobit levantou-se e, tropeçando, atravessou a porta do pátio. Tobias foi ao, ao seu encontro, tendo na mão o fel do peixe. Soprou-lhe nos olhos e, segurando-o, disse: "Confiança, pai." Derramou o remédio e esfregou-o. Depois, com ambas as mãos, tirou-lhe as películas dos cantos dos olhos. Então Tobit caiu-lhe ao pescoço, chorando e dizendo: "Eu te vejo, meu filho, luz dos meus olhos." E acrescentou: "Bendito seja Deus, bendito seja o seu grande nome, benditos sejam todos os seus santos anjos por todos os séculos. Porque se ele me castigou, agora vejo meu filho Tobias." A seguir, Tobit entrou com Ana em sua casa, louvando e bendizendo a Deus em alta voz por tudo o que lhes tinha acontecido. E Tobias contou ao pai como tinha sido boa a viagem deles por obra do Senhor Deus, como haviam trazido o dinheiro e como se tinha casado com Sara, filha de Raquel. Aliás, ela já se aproximava das portas de Nínive. Tobit e Ana alegraram-se muito e saíram ao encontro da nora às portas da cidade. Vendo-o andar a passos largos e com toda a firmeza, sem que ninguém o conduzisse pela mão, os ninivitas se admiraram, e diante deles Tobit louvava e bendizia a Deus em alta voz, por ter sido misericordioso para com ele e por lhe ter aberto os olhos. E aproximando-se de Sara, mulher de seu filho Tobias, abençoou-a e disse: "Bem-vinda sejas, minha filha, e bendito seja o teu Deus, filha, que te trouxe para junto de nós. Abençoado seja o teu pai, abençoado o meu filho Tobias, e abençoada sejas tu, minha filha. Entra em tua casa com saúde, a ti bênção e alegria. Entra, minha filha." E naquele dia foi grande o contentamento entre todos os judeus que se encontravam em Nínive. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o Salmo responsorial, 146 é o Salmo. Versículos do 2º a B, 6º C ao 7º, 8º ao 9º, 9º B, C ao 10º, o refrão é o versículo 1º. Bendirei ao Senhor toda a vida,
cantarei ao meu Deus sem cessar. Cantamos, bendirei ao Senhor toda a vida, cantarei ao meu Deus sem cessar. O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que são oprimidos, ele dá alimento aos famintos, é o Senhor quem liberta os cativos. O Senhor, bendirei ao Senhor toda a vida, cantarei ao meu Deus sem cessar. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor ama aquele que é justo, é o Senhor quem protege o estrangeiro. Bendirei ao Senhor toda a vida, cantarei ao meu Deus sem cessar. Ele ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre. Ó Sião, teu Deus reinará para sempre e por todos os séculos. Bendirei ao Senhor toda a vida, cantarei ao meu Deus sem cessar. Repitamos: bendirei ao Senhor toda a vida, cantarei ao meu Deus sem cessar. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Quem me ama realmente guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele nós viremos. João 14, versículo 23. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 12, versículos de 35 a 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo, dizendo: como é que mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode, então, ser seu filho? E uma grande multidão o escutava com prazer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Senta-te à minha direita, Marcos 12, versículos de 35 a 37. Bem, a leitura do Evangelho, eu falei Lucas, mas é Marcos 12, do 35 ao 37, os versículos. Porque no site onde eu peguei também estava escrito Lucas, mas é Marcos. Vamos lá, Marcos 12, de 35 a 37. Temos aqui a reflexão de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Ao proclamar o símbolo dos apóstolos, conhecido como credo, o católico afirma que Jesus ressuscitado está sentado à direita do Pai. No evangelho de hoje, Jesus de Nazaré cita um salmo de Davi, o Salmo 110, onde o rei poeta cantava: disse o Senhor, isto é, o Pai, ao meu Senhor, ou seja, o Filho, senta-te à minha direita até que eu ponha teus inimigos debaixo de teus pés. Jesus lembra esta passagem para deixar claro que ele não é apenas o filho de Davi, um ser humano, descendente real, mas é Senhor, o que aponta para a sua divindade. Na época, os judeus estavam à espera de um Messias na linhagem real de Davi, mas não esperavam, por mais que um simples homem, um líder social, expulsasse os invasores da terra e reconduzisse a nação ao esplendor dos tempos do rei Salomão. Nem imaginavam que o Pai lhes enviasse como seu ungido o próprio Filho. São Beda, o Venerável, ensina: a pergunta de Jesus nos foi útil até os dias de hoje contra os judeus.
Pois também aqueles que confessam que o Cristo há de vir, dizem que será um homem santo da estirpe de Davi. Perguntemos-lhe, pois, uma vez instruídos pelo Senhor, se ele é simples homem e apenas filho de Davi, de que maneira Davi o chama de seu Senhor no Espírito Santo? Mas não são repreendidos por o chamarem de filho de Davi, e sim porque não creem ser ele o Filho de Deus. No Catecismo da Igreja Católica, nós encontramos este comentário: a partir de agora, Cristo está sentado à direita do Pai. Por direita do Pai, entendemos a glória e a honra da divindade, onde aquele que existia como Filho de Deus antes de todos os séculos, como Deus e consubstancial ao Pai, se sentou corporalmente, depois de encarnar-se e de sua carne ser glorificada. É o SIC 663. Nos textos bíblicos, a direita, a destra, é lugar de honra e de salvação, enquanto a esquerda, sinistra, é lugar de perdição. Em uma parábola, Mateus 25, versículos 32 e seguintes, Jesus situa as ovelhas, os salvos, à direita, e os cabritos, os condenados, à esquerda. Prossegue o catecismo. O sentar-se à direita do Pai significa a inauguração do reino do Messias, realização da visão do profeta Daniel no tocante ao Filho do Homem. A ele foram outorgados o império, a honra e o reino, e todos os povos, nações e línguas o serviram. Seu império é um império eterno que jamais passará, e seu reino jamais será destruído. Daniel, capítulo 7, versículo 14. A partir deste momento, os apóstolos se tornaram as testemunhas do reino que não terá fim. SIC 664. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. E toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Carta de São Paulo a Filemon, ou Filipenses, aos Filipenses, capítulo 2, versículo 11. Agora vamos ao santo do dia. Antes eu quero dizer que podem utilizar à vontade, livremente, os textos e imagens, vídeos que estão nos meus endereços eletrônicos. No blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, facebook.com/Paulo Maciel da rádio, e também no Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 /. Utilizem à vontade, gratuitamente, para evangelização. Vamos procurar salvar os nossos irmãos que estão caminhando fora da igreja. Santo do dia 4 de junho, São Francisco Caracciolo. O texto é do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. São Francisco Caracciolo, santo do dia 4 de junho. Ascânio Caracciolo era um italiano, nasceu próximo de Nápoles, a 13 de outubro de 1563. A família, muito cristã, preparou para a vida de negócios e da política em meio às festas sociais e aos esportes. Na adolescência, decidiu pela carreira militar, mas foi acometido por uma doença rara na pele. Quando todos os tratamentos se esgotaram, Ascânio ou Ascâncio? Tem duas versões aqui nessa biografia do padre Evaldo. Então, Ascânio rezou com fervor a Deus, pedindo que ele o curasse, e se esta graça fosse concedida, entregaria a sua vida somente a seu serviço. Pouco depois, a cura aconteceu. Cumprindo sua determinação, tinha então 22 anos. Foi para Nápoles, onde estudou teologia e se ordenou sacerdote. Começou seu trabalho junto aos encarcerados, doentes e pobres abandonados. Por uma ironia do destino, Ascânio recebeu uma correspondência destinada a outro padre que o convidava a fundar uma nova congregação. O jovem sentiu-se tocado por Deus e resolveu assumir para si esta tarefa. Fez um retiro junto com 2 amigos e, ao fim de 40 dias, eles resolveram iniciar o grupo dos clérigos regulares menores. Ascânio foi o primeiro a vestir o hábito, tomando o nome de Francisco,
em homenagem ao santo de Assis, no qual se espelhava. Estabeleceu com dificuldades casas na Espanha e em Nápoles. Foram atividades tão intensas que seu corpo frágil logo se ressentiu. Adoeceu e morreu aos 44 anos de idade. Reflexão. A vida de São Francisco de Caracciolo não teve nada de especial. Sua santidade nasceu de sua dedicação plena ao reino de Deus e aos pobres abandonados de Nápoles, sobretudo os encarcerados. Nós temos a impressão de que a santidade é algo difícil, distante e reservada a poucos. Engano nosso, todos somos chamados a ser santos, vivendo o nosso dia a dia ligados com Deus e com os irmãos. Oração. São Francisco de Caracciolo, peço-vos, pelo amor que tiveste junto aos presidiários, que inspire leigos e religiosos para o conforto e para a conversão desses homens e mulheres que, por falta de um berço cristão e pelas más companhias, tornaram-se criminosos e marginalizados. Que todos os cristãos lembrem-se de orar diariamente por eles e por todas as crianças e jovens que também se encontram encarcerados. Amém. São Francisco Caracciolo, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai é o Deus Todo-Poderoso. Clame, e se for para o seu bem, ele atenderá. Ele é o El Shaddai, o Deus onipotente, o Deus do impossível. E do aramaico eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, com a tônica na penúltima sílaba, como dizem os evangélicos ou protestantes, nossos irmãos separados. Não importa, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele vai voltar e temos que estar preparados para o nosso julgamento. Portanto, não morramos em pecado grave. Peçamos diariamente o perdão de nossos pecados, para que quando Jesus voltar, o sofrimento de agora nem se compare com a glória futura que será revelada em nós, como disse o apóstolo São Paulo. Então, para que quando ele voltar, Jesus nos introduza na felicidade em plenitude, no paraíso para sempre, onde viveremos semelhante a anjos. Shalom.